Falar mais de Atlético e Atletique, a parte da arbitragem nós falamos no primeiro tempo um cadinho, falar mais um pouquinho do jogo, avançar um pouquinho nessas discussões sobre o que tá, em que momento está vivendo o Atlético nessa temporada. Por isso você está de volta, o Cláudio Rezende, inclusive para trazer mais informações também, análise. Sampaoli falou, vamos registrar um cadinho também. Fala, Cláudio. Vamos lá, Cirilo. O Atlético que teve mais um empate na temporada em casa contra o Atletique, e o Sampaoli ele manteve a ideia desde o início do ano. Ele falou que quando começasse o Campeonato Brasileiro, ele iria colocar time completo no Brasileirão e no Campeonato Estadual iria colocar um time alternativo, mas sempre um time forte, né? Com alguns jogadores titulares. Mas o time não conseguiu vencer o Atletique, o que havia acontecido semana anterior, por exemplo, contra o Pouso Alegre fora de casa. E a questão defensiva, né? O Sampaoli respondeu, porque o Galo, em 9 jogos, sofreu gols em 8 nessa temporada. E o Sampaoli, vamos trazê-lo aqui na turma do bate-bola, falando dessa preocupação, que não é só dele, da torcida, de todo mundo no clube com relação à defesa do Galo. Un poco de todo. La verdad que el año pasado terminamos jugando con 3 centrales y dos laterales, defendiendo con 5, y el equipo tenía un poco más de solidez, había alcanzado un poco más de solidez. Ahora intentamos jugar con una línea de 4 para tener más gente en la mitad y ser más ofensivos, pero no estamos teniendo la solidez que a lo mejor teníamos en el final de la temporada pasada. Así que deberíamos, o debería revisar con los jugadores que tengo la forma, porque indudablemente estamos siendo vulnerables cuando nos llegan y no somos tan agresivos cuando llegamos. Entonces debería revisar la forma también. Tá aí o Sampaoli admitindo, inclusive, né, Cirilo, que ele pode repensar a forma de defender. O ano passado ele fazia uma linha de 5 defensores, lembrando que eram 3 zagueiros e os alas, né? Fechavam por ali. Esse ano ele já tentou mudar um pouquinho, mas os números, o rendimento defensivo do Galo está preocupante. Ô Marques, tanto defensiva quanto ofensivamente, o Atlético quer fazer coisas diferentes com os mesmos caras que estavam aí, né? Porque a zaga tá todo mundo aí, Juan e Alonso, ou Juan e Vitor Hugo, ou Vitor Hugo e Alonso. É a turma que já estava aí. Quer melhorar os números ofensivos com os mesmos caras também, né? Reformulou, mas é Bernard, Hulk e Dudu. É o ataque titular o tempo inteiro. Você enxergaria a necessidade de mudar ou é mais coletivo do que individual? Eu acho que as duas coisas, viu? Uma puxa a outra, Cirilo. Essa é a grande verdade, né? Lá no último jogo do Brasileiro contra o Bragantino, nós debatemos aqui, foi falta de posicionamento que o Atlético tomou o gol. Na verdade, tinha 7 atletas atrás da linha da bola, o rebote, o cara sozinho pegou e fez o gol. Ontem, um erro individual custou a vitória do Atlético. Então, é individual e é coletivo. O Atlético precisa se acertar, se organizar, sabe? Ele achou um padrão, mas ele jamais foi contundente na sequência, entendeu? A contundência aí, ó. Exatamente, cara. Assim, e nessa parte ele tem razão. O lance da contundência, enche o saco toda hora ouvir isso, né? Mas ele tem razão, cara. A tal da contundência é quando você chegar lá na frente com possibilidade de marcar gol, fazer gol, cara. Contundência ofensiva é você marcar os espaços, entendeu? Assim, tá bem posicionado, não deixar os caras penetrarem na sua área. Tudo isso o Atlético tem mostrado dificuldades, cara. Tem mostrado dificuldades. E os resultados têm custado, cara. Essa é a grande verdade. Eu queria só trazer um destaque da partida de ontem. Primeiro pro gol do Atlético, né? Aquilo é jogada trabalhada, aquilo tem o dedo do treinador, você pode ter certeza disso, né? E o Lodi tem um domínio, né? Tem uma técnica de meia, um lateral que tem técnica de meia. Chegou na cara do goleiro com um domínio difícil, né? Porque a bola vem alta, ele consegue só ajeitar a bola com o pé esquerdo e muitas vezes naquela hora o goleirão espera o chute cruzado. Você dá ela aqui, ó, batidinha no cantinho baixo dele, né? E outro foi o garoto da base que entrou, o Cissé, acho que ele é de Guiné, né? E aí é de se destacar esse trabalho, né, que é feito no departamento de base do Atlético, né? Esse monitoramento que rompe as fronteiras, né? Que rompe o oceano. Foi buscar esse garoto lá do outro lado
do Oceano, e, poxa, com perfilzão, cara, sabe? Eu acho que com uma personalidade de jogador grande, para daqui a pouco ser um cara experimentado em grandes jogos, e eu acho que ele vai dar conta do recado, porque ele não sente. É um jogo qualquer, entendeu? Sabe aquele garoto que entra em qualquer jogo? Pô, isso é só um jogo, é como se fosse um treino pra mim, né? Eu acho que esse garoto, a gente vai ouvir falar muito dele ainda aqui no Atlético. Esse elogio vindo de um ex-atleta, ele tem um peso maior, porque o olhar, falei com o Fabrício agora há pouco em off, ele estava falando sobre o Sinisterra, eu falei, olha, eu não tenho esse olhar de percepção de movimento de atleta, e o Fabrício e o Marques eles têm. Então esse elogio do Marques ao Cissé, ele tem um peso. O Cissé não está pronto, né, Marques? Ainda não está pronto. Ele mas tem mais 2 anos de sub-20 ainda, de idade sub-20. Personalidade, domínio orientado. Ele tenta fazer um passe diferente, não é o volante do toque para o lado ou para trás. Várias vezes no jogo ele tentou o passe para frente, o passe vertical. Arrisca, né? Driblar. Ele é um volante de drible, então ele tem um potencial enorme, que o Atlético cuide bem e trabalhe bem esse jogador e que o torcedor entenda. Potencial enorme, não está pronto, mas é um cara a ser bem trabalhado. E isso que o Marques falou, de novo, da questão individual, a gente destaca a parte coletiva, evidentemente. O trabalho do treinador, para mim é muito claro. O trabalho do treinador é fazer o time criar. É fazer o time chegar ali em condição de um passe, do último passe ou do penúltimo passe. A partir daí é com o jogador. A partir daí é individual. E a gente que está no estádio, a gente que é comentarista, a gente tem um olhar um pouco mais apurado. O torcedor está ali vendo, querendo ver o gol. Às vezes a gente está observando outras coisas. Cara, são muitos os momentos nos jogos do Atlético em que o Galo consegue ficar em igualdade numérica no último terço do campo, ou da metade para o gol adversário. Às vezes até superioridade numérica. E aí que entra isso que o Marques trouxe. O problema individual. Se o time trabalha uma saída de bola, se o Atlético consegue atrair o adversário numa marcação-pressão e consegue ultrapassar, quebrar essa marcação-pressão, ele consegue atacar o adversário no mínimo em igualdade numérica. Isso no jogo contra o Atlético aconteceu algumas vezes. E é aí que o valor individual precisa aparecer. Se você está num 4 contra 4, se o seu jogador deixa o marcador para trás, você está em superioridade. Isso não tem acontecido. Então existe sim o trabalho técnico, tático, que eu observei nesses jogos Atlético e Cruzeiro e Palmeiras, que eu até falei, o time está treinado. Mas que é fundamental que o jogador, que ele entre em ação, cara. Porque senão fica muito fácil bater só no técnico. Então, mas não dá para mudar o time? Vai continuar com Dudu, Bernard e Hulk. Mas vai Dudu, continuar com Juan, Alonso, Vitor Hugo. Mas Dudu, Bernard e Hulk tem jogado o brasileiro. No Mineiro é outro. Não, tudo bem, mas tem feito gol no brasileiro ano passado, jogou bem, esse ano tá jogando bem? Então, mas a zaga tá bem, não tá tomando gol? Mas é o que eu tô falando. Esse ano a gente consegue ver o Atlético quebrando a marcação do adversário, saindo em igualdade numérica ou superioridade, e chega nesses caras, eles não estão conseguindo resolver. Então, não dá pra mudar? Tem mudado no campeonato estadual e eles não estão conseguindo resolver quem entra também. Então é um problema individual, que é preciso que os caras resolvam dentro de campo também. O futebol não se resume só ao técnico de futebol, não. O futebol, para mim, é muito mais o jogador, o cara individualmente, ele fazer algo diferente. O que eu falei agora há pouco, quantas vezes em outras temporadas o Hulk pegava a bola debaixo do braço e decidia um jogo. O jogo... No Cruzeiro, o Caio Jorge, o Matheus Pereira, o jogador precisa fazer o diferente também. E o jogo, né, Panzi, ele é 100% de decisões. Toda hora que a bola chega no seu pé, ou para você fazer um deslocamento ofensivo, é uma decisão sua, que é inesperada pro adversário. O seu movimento é inesperado. Eu acho que nessa hora o Atlético tá mecânico, entendeu? Ele tá previsível. Uhum. Ele precisa ser mais imprevisível. O jogo pede imprevisibilidade. Olha só que palavra difícil, hein? Pensei que ia travar ali. Seguida, não. Mas é isso, cara. Decisões que tá no coração e na cabeça do atleta, porque a decisão é minha. Você não sabe o que eu vou fazer. Né? Os caras falam assim, pô, o Marcos só faz esse driblezinho aí. Pô, mas eu queria ver pegar. Porque a decisão era minha. O momento da jogada era minha, entendeu? Acho que falta mais isso. Os caras precisam ser mais imprevisíveis no campo. Parar de mostrar o que querem e o que querem fazer dentro do jogo. Ô Fabrício, como é que você encara esse começo de temporada, assim, olhando pro lado atleticano também, essas discussões de titularidade, reserva, muito empate, resultado, enfim, porque não tem inspirado confiança, né? Quando parece que vai, não vai.
Mas eu acho que o Atlético ele tem um parâmetro do jogo do Clássico, ele tem um parâmetro do jogo do Palmeiras e não tá tão, tá bem no Brasileiro, sabe? Eu acho que no Campeonato Mineiro ele faz esse time misto, né? E o time do Brasileiro eu acho que ele tá bem, ô Cirilo, não tá mal não. Agora, resultado tem que vir, né? Vai pegar o Remo aí, que é um jogo bom agora para retomar essa confiança, trazer a torcida, sabe? Porque dificilmente os times vão perder ponto pro Remo, tá? Perdeu pro Vitória, empatou com o Mirassol em casa, e é o momento de voltar a jogar bem, pontuar, fazer valer esse fator casa, né? Que é importante para todos os times no Campeonato Brasileiro. Fabrício falou a palavrinha mágica do futebol. Resultado. Não adianta, né? Vocês acham que o primeiro... Você estava lá ontem no Mineirão. Você acha que o primeiro tempo do Cruzeiro contra o América foi melhor do que o do Cruzeiro contra o Coritiba? Não. Curitiba foi melhor. Foi muito melhor. Muito melhor. E foi 1-1. Não fez o gol. E quanto o América foi 2-0. E aí a calma. A tranquilidade para jogar o segundo tempo, dar a bola para o adversário. Resultado, cara. Sabe, muitas vezes também, cara, tem uma palavra que ela é mágica no futebol, tal da mobilização. O Atlético fez um jogaço contra o Cruzeiro. E contra o Palmeiras. Coincidentemente. Ô, Panzi, a mobilização, ela é diferente para esse tipo de jogo. Cara, os caras precisam trazer isso de novo pro seu cotidiano. Não para lampejos, entendeu? Não é escolher jogo, senão né? Fica esse recorte, cara. Eu tô doido para falar de um outro jogo bom do Atlético. Mas toda hora a gente rema aqui e volta Cruzeiro e Palmeiras. Cara, é trazer para a essência, né, do grupo, do dia a dia de trabalho, a mobilização que foi feita para esse jogo. Eles já têm a receita. É desse padrão de jogo que se precisa, entendeu? Eu fiquei curioso. O Sampaoli falou contundência depois de Cruzeiro e Palmeiras? Eu não me recordo. Acho que não. Ele citou esses dois jogos agora nessa entrevista. Mas ele a falou palavra contundência na coletiva, né? Eu vou buscar essas coletivas. Assiste as coletivas e conta pra gente. Cláudio, pra fechar contigo. O Atlético acaba de divulgar que hoje pela manhã o volante Alexander foi submetido a um tratamento que utiliza células tronco do próprio jogador aplicadas diretamente na região da lesão. Ele teve uma ruptura total do ligamento colateral medial do joelho e o objetivo é estimular a cicatrização, acelerar o processo, reduzindo o tempo de recuperação. Isso foi feito hoje com sucesso pelo Dr. Rodrigo Lasmar e agora ele inicia a reabilitação. No Galo é um período aí, viu, Cirilo, de 2 a 3 meses, mas quem sabe, né, com esses tratamentos mais modernos, você consegue diminuir esse tempo.